Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar sobre as 10 curiosidades sobre a muralha da China que talvez você não saiba. Assista o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Então bora pro vídeo. As curiosidades sobre a muralha da China referem-se à série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compacta, madeira e outros materiais. Além disso, teve construção ao longo de uma linha leste-oeste através das fronteiras do norte da China. Sobretudo, surgiu para proteger os estados e impérios chineses contra as invasões dos grupos nômades da Eurásia, como os mongóis. Mais ainda, estima-se que várias muralhas dessa estavam sendo construídas desde o século VII a.C. Porém, posteriormente foram unificadas para serem maiores e mais fortes. Desse modo, surgiu a Grande Muralha da China. Apesar disso, pouco da muralha original de 220 a.C. permanece nos dias atuais. Sendo assim, estima-se que se reconstruiu, manteve e melhorou a construção. Ademais, outras funções da obra incluem controles de fronteira, regulação ou encorajamento do comércio e controle da imigração e emigração. No geral, a Grande Muralha da China também apresenta cerca de 40.000 torres de vigia, quartéis de tropas e estações de guarnição. Por fim, as curiosidades sobre a Muralha da China dizem respeito à sua construção, função e utilização ao longo das décadas. Acima de tudo, consistem em informações que muitas vezes não estão nos registros históricos. Portanto, confira alguns fatos e curiosidades sobre essa construção. Curiosidades sobre a Muralha da China. 1. Construção da Muralha da China. Também com o nome de Grande Muralha, a obra surgiu durante o Império Chinês com proposta militar. Além disso, era uma estratégia para empregar um número cada vez maior de soldados. Desse modo, estima-se que a construção teve início em 220 a.C., mas somente terminou durante a dinastia Ming no século XV. No geral, sua construção envolveu centenas de milhares de pessoas, desde soldados até trabalhadores forçados. Nesse sentido, tornou-se um símbolo da China desde 1980, entrando para a lista de 7 novas maravilhas do mundo em 2007. Por fim, também consiste em um patrimônio mundial da Unesco, em especial por ser um dos pontos turísticos culturais mais visitados do mundo. 2. É o monumento mais extenso do mundo. Em resumo, a Muralha da China tem 21.196,18 km de extensão. Nesse sentido, se estende da província de Liaoning à província de Gansu em uma linha leste-oeste. Portanto, equivale a 176.634 campos de futebol enfileirados, considerando a medida oficial de 120 metros. 3. Não é uma estrutura contínua. Basicamente, a Muralha da China é um conjunto de muros e fortificações sem paralelos ou conexão entre si. Dessa forma, há trechos que fazem curvas, e outros formam círculos. Apesar disso, chama-se de muralha, como algo único, por conta da extensão. Curiosamente, se o muro fosse uma estrutura em linha reta, ele cobriria um pouco mais da metade da circunferência da Terra. 4. Antes pensavam que a muralha da China era menor. Em resumo, acreditavam que a obra inteira continha 8.851,8 km de extensão. Basicamente, esse é o comprimento do trecho mais conhecido e recente, construído durante a dinastia Ming. Entretanto, em 2012, houve um movimento nacional para medir com maior grau de precisão, de modo que chegaram ao resultado atual de 21.196,18 km. 5. Parte da Muralha da China desapareceu. Sobretudo, a Muralha da China está em construção há séculos antes de Cristo. Dessa forma, uma parte original praticamente não existe mais, pois teve construção há mais de 2.300 anos. Portanto, existem somente ruínas em algumas partes, em especial porque a construção foi precária. 6. Apesar da extensão, não é tão alta. No geral, a Muralha da China tem trechos entre 5 e 8 metros de altura. Em outras palavras, isso equivale a 3 ou 4 vezes a altura e uma pessoa. Nesse sentido, o que cria o aspecto de maior altura é o fato de ter seções sobre montanhas. 7. Materiais de construção. Comumente, identifica-se diversos materiais ao longo da extensão da Muralha da China. Sobretudo,
O tipo de material varia de acordo com a época e o local de construção. Ou seja, existem partes feitas de tijolo e argamassa de cal. Entretanto, há outras com o uso de pedras, terra e até mesmo areia com junco. 8. Não é possível ver a muralha da China do espaço. Ainda que em órbita baixa, não se sabe se é possível ver a muralha da China do espaço a olho nu. Desse modo, grande parte dos registros siderais partem de equipamentos especializados. Porém, estima-se que os ajustes necessários são poucos, em decorrência do tamanho e fácil identificação na região da China. Apesar disso, estima-se que esse boato surgiu de uma história escrita no final do século XIX. Em resumo, o jornalista inglês Henry Norman escreveu que se era possível ver as crateras da Lua daqui da Terra, era possível ver a muralha da China da superfície lunar. Entretanto, o homem somente foi pisar na Lua 30 anos depois da morte do escritor, comprovando que era impossível. 9. Tempo de construção. Basicamente, considerando-se o início da construção da muralha da China em 220 a.C., e conclusão no encerramento da dinastia Ming, seriam 1865 anos de obra. Além disso, 6 dinastias diferentes trabalharam na construção ou ampliação da construção. 10. Origem da Muralha da China. Antes de mais nada, a Muralha da China surgiu para impedir invasões estrangeiras vindas do norte. Em especial, o primeiro imperador da China começou a fortificação para evitar a entrada de pastores mongóis. Apesar disso, por quase 2 milênios esse mesmo propósito permaneceu até que outros propósitos surgiram para a construção, como o controle comercial, por exemplo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.